do que eu aprendi foi nos últimos meses. Então, assim, já tinha, tipo, 2 anos que eu tava estudando. A Mariana falou, porra, vai lá e fala, né? Já que você tá aí, já leu isso e aquilo. Aí eu falei, ok, tanto faz. Aí eu me dispus mesmo, Uhum. porque é um assunto bem peculiar. Tá, deixa eu começar a apresentar aqui uma guia. Não, deixa eu ver se tá. Tá. E, Thiago, você já conhecia esse tema antes de entrar na medicina? Ou conheceu dentro mesmo? A minha busca mesmo começou antes, né? Mas aí foi aqui, foi ali, acabou parando na medicina psicossomática faz uns 2 anos, então eu já estava na medicina. Cara, muito legal o tema. Manda ver aí, cara. Deu, né? Muito legal. Eu te apresentando. Tá dando? Tá, né? Tá. Tem alguém com o microfone ligado. Tá, então. Dani, acho que seu microfone tá ligado. Ai, desculpa. Vamos primeiro falar assim, o que é a medicina psicossomática, né? Na verdade, até isso deve ser até estranho para vocês falarem medicina psicossomática, né? Porque vocês devem acharem que é um. A maioria dos médicos, leigo, acha que é um. Paciente somatizador, né? Tá estressado, doeu a perna. Alguma coisa assim, tipo, tô com azia porque vou fazer prova. Isso é uma parte da psicossomática, né? Mas, assim, a medicina psicossomática, ela é uma área gigantesca, tá? É muito, muito grande. Você tem, inclusive, pós-graduação em medicina psicossomática na São Paulo. E você tem, tipo, tratados e livros bem extensos. É um tema bem sinistro, assim, tipo, chegaram até cogitaram até em separar da medicina, né, o fenômeno psicossomático, uma ideia que não faz o menor sentido, depois vocês vão ver por quê, mas estava tão pesado que eles queriam separar, né, quando eu estava discutindo o estatuto da medicina psicossomática, mas não, obviamente não chegou a fazer isso. Então, assim, tem todo... Tá, deixa eu... coloquei aqui medicina psicossomática e medicina psicossológica, porque, na verdade, eu vou falar um pouco da história da medicina psicossomática, mas primeiro começou tudo com o que chamavam de medicina psicológica, que depois virou medicina psicossomática, e o mais famosinho hoje, né, o famigerado biopsicossocial, né? Mas e antes iniciou com o seguinte, os caras viram que tinha uma parte psicológica muito forte na psicossomática e eles pensaram, velho, a gente precisa entender um pouco de psicologia. Se a gente for um retardado em psicologia, não vai dar certo. E aí começaram com a medicina psicológica, que tinha um foco muito forte na terapêutica, na relação médico-paciente. A gente até aprendeu um pouquinho com o Robson, né? Algumas coisas de comunicação. Mas depois acabou evoluindo para a medicina psicossomática, em parte porque começaram a falar muita besteira e manchou o nome da medicina psicológica. E também mudaram um pouco o foco. Aí foi para psicossomática, que tem um foco mais na patologia. Né? Psico vem de mente, somático vem de corpo, né? Corpo e mente. O próprio nome ele é meio errado, né? Mas enfim. Então, assim, deu. Falar um pouco da história, a medicina psicossomática, ela começou tudo com, pelo menos a brasileira, a internacional eu não faço a menor ideia do que acontece, mas a brasileira começou nos anos 50, então é muito recente, é um dos motivos das pessoas não conhecerem, e começou com Danilo Parestrello, nome horroroso, né? Danilo Parestrello, ele é um cara que tinha muitas coisas em comuns, né, ao mesmo tempo, ele era psicanalista, psiquiatra e clínico, né, é difícil ter essas três coisas. E ele viajou internacionalmente com um grupo de pessoas, estudou o assunto que estava surgindo na época, voltou para o Brasil nos anos 50 e começou a disseminar a medicina psicossomática, que eu ainda vou explicar um pouco melhor o que é. Estou falando da trajetória dela. Acho que em 50 e... Enfim, final do século 50 não, em 54 ou 58, enfim, tanto faz. Na década de 50, ele fundou as primeiras associações, né? Na verdade,
federação, ou então era... Deixa eu até pegar o termo certo aqui. Cadê? Enfim, faz muita diferença. Ele formou tipo que a liga de psicossomática, digamos assim, a grosso modo. E começou a juntar gente interessada no assunto, né? Foram mais ou menos 100 médicos que foram, né, se interessando pelo assunto. Ele foi juntando gente aqui e ali, começou a fazer estudo, trabalho, e começou a meio que disseminar a psicossomática no Brasil, né? Inclusive, ele foi o primeiro autor a mencionar o termo medicina da pessoa, né? Ele tem um livro chamado Medicina da Pessoa, que hoje em dia é muito falado. E aí, nos anos 60, foi criada a Associação Brasileira de Medicina Psicossomática. Sim, ela existe. Se jogar no Google, vocês vão achar. Eu até conversei com eles que me passaram algumas referências bibliográficas, né? Eles falaram alguns livros muito bons que eu podia ler. E, assim, foi fundado meio que na guerra, né? Porque a própria psiquiatria foi contra. Né? A psiquiatria foi contra, todo mundo foi contra, mas os caras conseguiram fundar. E aí foi crescendo, mas assim, eles tiveram um impacto muito forte na forma como a medicina é hoje, mas a medicina psicossomática em si ela é meio esquecida, assim, no sentido de que as pessoas não conhecem muito. Assim, no nosso curso, por exemplo, a gente vê muito a medicina psicossomática, mas a gente nem está sabendo que ela chama medicina psicossomática, entende? Então ela está aí, mas não com esse nome, tá? Eu até coloquei aqui, né, a psicossomática, né, psicologia, a psicossomatose, tá? Quando a gente fala primeiro eu vou falar assim, o que de fato é a medicina psicossomática? Então, ela tem uma origem, esse é um problema, né? Ela tem origem na psicanálise, e eu digo que é um problema porque a gente não sabe nada disso. Né? O que é a psicanálise, né? Que foi da onde surgiu a medicina psicossomática e uma caralhada de coisa, inclusive. Inclusive, a psicanálise ela surgiu antes da psicologia, né? Porque a psicologia só surgiu depois da psicanálise, né? Primeiro veio a psiquiatria, depois a psicanálise e a psicologia. A psicanálise, ela é uma área do conhecimento, assim, que ela tenta estudar como diabos a mente humana funciona. Não, um cara sentou, né? Esse cara chama Freud, ele sentou e falou, cara, como é que a cabeça das pessoas funciona? E ele tentou explicar. Ele tentou a todo momento fazer uma relação anatômica, biológica, né? O sonho dele era que a psicanálise fosse uma área da medicina, né? Tipo uma área psiquiátrica. Ele fracassou, né? Foi para psicologia, que era o que ele não queria. Mas e assim, eu já vou até falar um pouco, é muito comum as pessoas terem um certo preconceito com a psicanálise, faz todo sentido, tá? Porque Freud, ele começou a desenvolver a psicanálise no final do século XX, né, em 1990, até acho que a década de 30, 20, 30 no máximo, não sei se passa disso. E depois, as pessoas foram vendo as ideias deles, né, gostaram muito, e aí começaram a propagar ela. A própria Associação Internacional de Psicanálise começou a propagar ideias erradas, né, dele, e as pessoas não entenderam direito, né. Eu não vou julgar os caras, né, porque você lê em alemão as coisas que o Freud falava, você não dá para entender nada. Então, assim, as pessoas foram entendendo errado, né, e tendo muita coisa, assim, bizarra acontecendo. Era muito machista, obviamente, né, porra, o cara nasceu no século XIX, né, e tinha outros problemas. Então, assim, inclusive Freud, ele indicava terapia de choque, ele era doidão também, né, também tinha seus problemas. Quem quiser me interromper, fica à vontade, tá, só para deixar claro. Então, ficou marcada essa coisa meio errada da psicanálise. Que tá até hoje, muita gente acha que tem que não existe, que é bobagem e tal. Mas assim, até um dos grandes nomes da psicanálise, né, talvez tão importante quanto, não é mais importante que Freud que ele fundou, né, mas é Lacan. Ele basicamente sentou, né, e falou assim, leu Freud e falou assim, cara, vocês entenderam tudo errado. O negócio é o seguinte, é assim. E aí ele deu uma organizada no negócio e complicou 30 vezes mais a teoria de Freud, né? Lacan, você não entende Lacan, né? É engraçado, né? Tem psicólogo, porque é uma psicóloga que ela fala, ela nunca entendeu Lacan, né? Então, assim, é bem complicado, bem complexo, mas ele conseguiu dar uma linha
mais científica para a psicanálise. Inclusive, a psicanálise, né, falando de científica, ela não é uma ciência, tá? Assim, no termo epistemológico da palavra, assim, ciência, ela não é uma ciência, ela é uma heurística, que é uma abordagem, né? Heurística é a filosofia que estuda as interpretações, né? Igual o modelo biopsicossocial, a minha heurística. Heurística, é isso. Hermenêutica, foi mal. Estou falando de heurística e hermenêutica. Hermenêutica, esquece a heurística. É uma hermenêutica. Então, assim, igual o modelo biopsicossocial, não é uma área, uma ciência. É uma forma de enxergar as coisas. Medicina centrada na pessoa também é uma forma. A psicanálise é uma forma de entender, de interpretar a mente humana. É mais ou menos isso. Tá? Então, não é nem para ser uma ciência. Tá, deixa eu ver. Deixa eu me organizar. Foi mal, é que eu tenho um pouco de confusão mental, mas eu me organizo aqui. Tá, então, com o Lacan, a coisa ficou um pouco mais séria e ganhou um pouco mais de credibilidade. Só que até hoje, só um segundo. Só que até hoje, a psicanálise ainda é bem machista, né? Como tudo na vida. Então isso é bem estranho, né? É igual o Freud, ele falava, né? Que existia o pênis e a ausência de pênis, né? Ele não falava que existia vagina, né? E isso até hoje é falado por grandes nomes da psicanálise. Então, assim, isso afasta um pouco o público, né? Principalmente o público feminino e também, enfim. E até hoje tem muitos conceitos errados, né, propagados. Se você for no YouTube, várias videoaulas, você tem eles colocando pulsão como sinônimo de instinto. Se você acha que pulsão é instinto, você não entendeu nada. Não é sinônimo, são coisas bastante diferentes. Assim, são próximas, mas não é igual. Então, era um erro que acontecia na década de 40 e tem gente em 2020 falando. Então, assim, você tem uma certa confusão de informações que justifica essa descrença. Outra coisa que eu tenho que explicar, porque está muito relacionado com a psicossomática, é um pouco da história até mesmo do pensamento científico, né? Que séculos e séculos atrás, você tinha não um pensamento, de certo modo, racional, mas também um pensamento um pouco mais subjetivo, né? Que envolvia misticismo, religião, superstição, essas coisas. E era uma zona, né? Então, assim, no período da história, né, principalmente com Descartes, né, ele falou assim: vamos pegar a racionalidade, abraçar ela e o resto você joga fora. O problema dele foi que ele jogou fora o resto, ele não consertou o resto, né? Então ele só coloca a racionalidade, né, a racionalidade pura, máxima. É por isso que hoje falam, né, o pensamento cartesiano, é um pensamento absolutamente racional, desprovido de sentido, de sensibilidade, de humanidade, né? Por isso que hoje tem tanto essa famosa aí humanização da medicina. Até a psicologia, eu já ouvi falar humanização da psicologia, nem sabia que era possível fazer psicologia desumanizada, né? Mas não sei. Então, esse movimento de humanização, que também se deu muito graças a várias pessoas, mas também por Freud, é por causa desse pensamento cartesiano. Inclusive, o tipo de pensamento que você tem, ele altera a forma com que você se manifesta psicossomaticamente. Isso tem estudos, inclusive, né? Culturas mais racionais tendem a ter mais somatizações, né? Ou seja, ela se manifesta a doença de qualquer tipo pelo corpo. E aquele tipo de doença que você não encontra nenhuma justificativa. Isso tem relação até mesmo com a maneira que você pensa. Então, assim, isso é só para explicar um pouco por que diabos tudo isso aconteceu, por que a gente meio que exclui isso, né? E aqui o meu objetivo dessa conversa era, assim, impossível ensinar, tipo, psicossomática, eu não domino esse negócio, você tá doido, e é inviável, assim, você tem, tipo, centenas, milhares de páginas sobre assunto, né, não dá nem tempo, não tem como, é virtualmente impossível. Então, basicamente, meu objetivo aqui é mostrar que existe, mostrar um pouco desse pensamento não cartesiano para vocês, e um pouco de como isso afeta a medicina, né? É um tema muito abstrato, então tem uns 6 casos clínicos aí para ilustrar um pouco. Né? A Mari já passou para vocês, né? E peraí, deixa eu só me organizar. Tá. E dentro disso tudo, eu selecionei um distúrbio, não é exatamente um distúrbio, né?
mas um distúrbio psicológico, que é a alexitimia, que tem uma relação, para ficar um pouco mais objetivo, não ficar muito vago, que é uma complicação tem muita relação com a psiquiatria, com a psicologia e com a psicossomática. Mas antes, falando um pouquinho só deixa eu ver aqui, me perdi, pera. Falando um pouquinho só de psicanálise, gente, porque assim, não tem como falar de psicossomática sem falar de psicanálise, né? A base teórica da psicossomática é a psicanálise, né? Foi da onde surgiu. Qualquer livro, todos os livros de psicossomática que eu peguei, todos, sem exceção, são psicanalistas, médicos psicanalistas, né? É curioso, inclusive, né? Mori é médico, não é nem psicólogo. E é razoavelmente difícil achar literatura para medicina, apesar de que tem. A maioria vai para psicologia, mas tem para medicina, tá? Se alguém tiver curiosidade, depois eu passo para vocês. Mas não é fácil achar, não. Então, assim, falando um pouco sobre essa questão do pensamento cartesiano, por exemplo, para vocês terem ideia, quando Freud fala de sexualidade, ele foi o primeiro a falar que a sexualidade não é simplesmente, o ato sexual não é simplesmente pênis, vagina, coito, filho. Antigamente as pessoas achavam que a única função e objetivo e característica do sexo era a reprodução. Eles não conseguiam pensar em nada além disso, nada assim relacionado a afeto, relacionado a nada. Ou seja, Freud foi o primeiro que falou, cara, eu acho que tem alguma coisa a mais aqui, né? As pessoas não fazem sexo só para ter filho, né? Até porque na maioria das vezes fazem não querendo ter filho, mas enfim. Então, assim, essa sensibilidade foi ele que trouxe. Tá. O que eu quero que vocês talvez consigam entender é um pouco sobre o ser humano na dimensão simbólica. O que eu quero dizer com isso? E aí é um pouco assim, eu peço um pouco de mente aberta, porque parece que é delírio que eu tô falando, tá? Mas não é delírio, tá, gente? Depois eu vou passar as referências para vocês, são várias. Mas parece delírio por causa do pensamento cartesiano, entende? Você fala, não, mas não é biológico. Por que tem que ser biológico, né? Então, assim, o ser humano, assim, a parte humana do ser humano, ela foi esquecida, né? O ser humano é uma pessoa simbólica com sensibilidade. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, por exemplo, quando ele olha, por exemplo, para a mãe dele, uma pessoa olha para sua mãe, ele não está vendo a mãe em si, né? Carne e osso, ele está vendo a representação que a mãe dele tem na mente dele. Então, assim, tudo que a gente faz, a gente simboliza no nosso inconsciente, né? Que é outro conceito, né? A nossa parte lúcida é a nossa consciência, né? É uma forma de interpretar o aparelho psíquico, né? A parte lúcida é a consciência, aquela parte que a gente não tem lucidez é a parte inconsciente. Na parte inconsciente é onde fica o sentido das coisas, né? Isso é um pouco complexo de explicar, inclusive, a Mari, se puder me ajudar aí, porque, pelo amor de, pelo amor de Deus, A gente é vai bem falar disso complicado. mais pra frente. Mais para E frente, daí a gente vai seguindo a ordem, então talvez vai ficar complexo. tá. Eu vou falar isso um pouco que mais para assim, frente. Quando eu entrar aqui em psicanálise, né? Uhum. Tá. Mas assim, é que o ser humano tem uma questão de sentido e simbologia muito forte. E o sintoma que ele se manifesta, ele é simbólico e estruturado enquanto linguagem, mas isso esquece agora, tá? Isso é um pouco mais complicado. Eu vou falar assim um pouco do porquê que a gente... Tá, fala, Mari. É que a gente tinha colocado ali a questão de abordagem individual na psicossomática, né? Ah, Porque sim. a psicossomática é muito parecido com o que a gente vê, assim, a ideia é parecida com o que a gente vê em PS, biopsicossocial. Só que o PS que ele vai mais pro lado da comunidade, do sociológico, de ver todo mundo como um grupo. E a psicossomática, ela vê mais pelo lado, é uma abordagem mais individual, né? O biopsicossocial, ele tem uma abordagem que a gente vê em PS, que é uma abordagem mais da sociologia, enquanto que a psicossomática é uma abordagem mais da psicologia. Por isso que um entra a psicanálise e o outro entra a aspectos mais de sociologia, igual, por exemplo, esqueci o nome daquele cara, pedagogo brasileiro famosíssimo, mas enfim, que a gente aprende. Paulo Freire. Paulo Freire? Paulo Freire, a gente inclusive estudou Paulo Freire, né? Uhum. Quando eu falar de psicossomática, eu tô falando desse mundo, tá? Psicossomática, que é um mundo.
quando eu falar de psicossomatose, fenômeno psicossomático ou somatização, eu vou estar falando da parte da psicossomática que é a que vocês conhecem. Ah, meu braço está doendo porque eu estou estressado. Sim, sendo bem grosseiro. Não tem consenso no conceito dessas palavras, é um problema horrível para estudo clínico, porque até hoje estão discutindo o conceito de somatização muda. O próprio DSM-5, o DSM, acho que a partir do terceiro ele leva isso em consideração, né? Você tem os transtornos somatotróficos lá, e os de o fenômeno psicossomático, mas enfim, eu vou falar como se fosse sinônimo, não é exatamente sinônimo, tá? E eu vou falar um pouco assim do porquê que a gente tem que levar isso em consideração. Quando a gente estuda em PS, que é a comunicação, a gente aprende que o vínculo, por exemplo, a relação médico-paciente, ele é importante para, por exemplo, ter aderência, né? E também porque é uma pessoa, né? Você não pode tratar ela mal, né? Não faz sentido. Então, assim, é mais para ela seguir o seu tratamento, é mais para ela ser estável, para você ser educado, para ter uma boa relação. Assim, isso é óbvio que é bom e faz parte, mas a relação médico-paciente é onde vai estar o tratamento na psicologia. Ele é terapêutico. E quando eu quero dizer que ele é terapêutico, é literalmente isso. Ele cura, tá? Ele ajuda a pessoa a curar. Eu vou até mostrar alguns exemplos, todos são reais, tá? De caso clínico, retirado de casos reais. E, inclusive, o problema é que se você desconsidera as questões psicossomáticas, você está sendo iatrogênico. Essa é a parte. Tinha até um A exemplo. forma como Isso. foi, né? A relação médico-paciente, ela pode ser terapêutica, ela pode ser iatrogênica. E se Isso. você sabe desses aspectos psicossomáticos e tal, e de toda a teoria que eles estudaram, isso ajuda a que a comunicação ela seja mais terapêutica. Isso, até... Pera. Tá. Então vamos pegar esse caso, por exemplo. Deixa eu mudar aqui. Opa. Alguém quer ler o caso? Para vocês falarem também. Deixa eu ver se Eu posso ler qualquer coisa. Tá, você pode então? Vou até aqui. Sim. Marga, esse tratando, quer que eu leia aquele que você mandou no grupo? Não, esse que está apresentando. Esse aqui mesmo? Tá. Médico psicanalista atende um paciente por queixas ao colher a história, a informação que o paciente tinha asma crônica, mas havia 5 anos desde a última crise. Além disso, a paciente alega que se apaixonou pelos 2 últimos terapeutas que a atenderam. Para evitar que a paciente se apaixonasse por ele também, o terapeuta resolveu manter uma postura mais fria e distante. No dia seguinte, o médico psicanalista recebeu a informação de que a paciente havia sido internada com crise asmática grave, quase levando-a ao óbito. Ele percebeu como aquela relação que ela mantinha com os outros médicos era importante, a ponto de ter um impacto enorme na sua história de asma. Esse é um exemplo pouco sacana, né? Porque não foi culpa do médico, né? Assim, não tinha como ele saber. Mas tem inúmeros exemplos de como que, assim, esse é um caso bem drástico, exagerado, justamente para exemplificar como que uma simples conduta que você escolhe pode afetar muito forte alguém. Inclusive levar a óbito, né? Então, tinha um outro exemplo que eu ia dar, pra gente ver se eu lembro. Tem mais exemplos no próximo slide. Tem mais exemplos. Deixa eu até ver qual que é o próximo. Mas o que eu ia falar era do... Pera, deixa eu ver se eu lembro. É que eu li muita coisa em pouco tempo. E tá, tipo, vago na minha cabeça. E sob pressão a memória falha, né? Tá tranquilo. Tá. Mas enfim, falando um pouco mais de... Tem outros casos que vão exemplificar um pouco mais isso. Mas falando um pouco assim de coisas bem básicas, parece básica, mas a gente acaba fazendo, né?
Por exemplo, por que você foi numa festa se sabe que estamos numa pandemia, né? É algo Assim, completamente. É, uma pessoa foi numa chega com festa. Covid, por exemplo, e você fala com ela, mas por que você foi na festa se a gente está na pandemia? Tipo, isso pode parecer uma coisa ok de falar, mas é uma atitude de julgamento, né? De dar lição de moral para uma pessoa que já está debilitada. Ou a E... questão de. Pode falar. Não, pode falar. Ou a questão de culpabilização. Então, tipo, tem muito isso, por exemplo, em mudança de estilo de vida, né? Tipo, você sabe que você tem que parar de fumar, só precisa de força de vontade para você fazer uma caminhada todos os dias. Isso gera uma de que a doença é a culpa da pessoa. E assim, quando eu falo disso, parece bobagem. Porque você só vai entender o poder disso quando você se der um pouquinho de psicanálise. E o objetivo aqui não é ser psicanalista, pelo amor de Deus, tá? É entender um pouco de psicanálise, o objetivo da psicossomática, para você poder compreender como que essas coisas simples trazem impacto real na vida da pessoa. E muito. Quando a gente fala uma frase, a gente tem que, às vezes, pensar no que o oposto dela significa, né? Então, se eu chego para a pessoa e falo, você tem que se cuidar, talvez na cabeça dela vai passar a ideia de que ela, então, não está se cuidando. Então, sempre tem que pensar em como isso talvez vai soar para a cabeça da pessoa, vai parecer para ela. E eu lembrei de um exemplo aqui real, que é bem interessante, que a mulher tinha que tirar útero, e ela falou, eu tô com medo de tirar útero, que era uma esterectomia porque ela tinha câncer. Aí ela foi no médico, né? O médico falou, você tem que se retirar o útero, né? O câncer de colo tá muito avançado. Aí ela falou, mas eu tenho medo, né? E aí o médico, ele era tipo psicossomatólogo, né, digamos assim, isso não existe. Mas ele entendia um pouco de psicanálise, ele era um dos autores do livro, né, que eu li. Então ele olhou, é que assim, quando a gente fala uma coisa, por exemplo, estou com medo de fazer essa cirurgia, é o que a pessoa está falando, mas o que ela realmente quer dizer, no inconsciente dela, é outra. Sempre é outra, que é a mensagem latente, né? Você tem a mensagem evidente, que é o que ela fala, e a mensagem latente, que é o que quer dizer. Então, nesse caso, por exemplo, ele poderia fazer o que qualquer médico faria, né? Não, mas vale a pena, não precisa ter medo, você não vai sentir dor, vai dar tudo certo, né? E sugere as coisas para ela. Inclusive, a sugestão médica, ela é inútil, tá? Na grande maioria das vezes. Sugerir qualquer coisa não serve para nada, não muda nada. A pessoa sabe o que tem que fazer, tá? É óbvio que a pessoa sabe que tem que fazer a cirurgia para tirar o útero. Você não precisa explicar isso para ela. Mas qualquer médico normal explicaria, né? Não, a cirurgia é segura. Assim, pode até ter alguns riscos, mas o câncer ele vai evoluir, né? Você pode levar ao óbito, blá, blá, blá. Se ele fizesse isso, provavelmente ele ia acabar fazendo por pressão da família, por pressão do médico, ou não ia nem fazer, eu quero a situação mais grave, né? Mas ao invés disso, ele perguntou, mas o que é que te dá medo? Nem começa a fazer uma abordagem um pouco mais com perguntas abertas, vai investigando, tipo, por que diabos, né, ela não quer fazer. E aí ele descobre que, na verdade, né, o que ela realmente queria dizer é que ela não queria perder sua sexualidade, né, ela era leiga, né, ela achava que se tirasse o útero não ia mais poder fazer sexo. Ele falou, não, se você tirar o útero, se você tem o aparelho genital e os ovários, tá funcionando, você só não vai poder ter filho, mas ela não queria de qualquer forma. Aí sim ele explicou de forma racional, né, olha, o útero faz isso e aquilo, se eu remover ele, sua sexualidade vai se manter a mesma, não muda nada. E aí ela fala, tá, e aí ela entende e procede para a cirurgia. Então, assim, isso é uma forma de, por exemplo, de você fazer, do cirurgião, por exemplo, conseguir realizar uma cirurgia sem resistência da paciente. Que essa resistência, ela pode ter consequências tanto no pós-operatório quanto assim, é muito complicado eu falar disso sem vocês entenderem um pouco mais da base, né, psicossomática, que eu vou até inclusive explicar um pouco aqui, senão eu não consigo falar, né, assim, a importância disso. Inclusive, a psicossomática em remoção de órgãos é muito bem estudado, né, principalmente o transplante renal, que causa uma sensação de perda, de angústia muito forte. A cirurgia cardíaca também, as pessoas mudam quando fazem cirurgia cardíaca. Não sei porquê, eu não cheguei a estudar muito isso, tá? Mas assim, quando ela tem essa remoção de órgão, isso altera
dá uma sensação de estar faltando algo, uma sensação de vazio, que de certa forma é verdade, né? E isso tem muitas patologias até bem esclarecidas, a própria síndrome do membro fantasma, né? A pessoa ela tem certeza que o braço tá, ela sabe que o braço não está ali, mas parece que o corpo dela acha que tá e dói, aquela coisa toda. Então, o que eu queria falar aqui, que vai ficar mais claro, espero, né? No final de toda essa conversa, é que a comunicação ela é terapêutica. E a comunicação mal feita é iatrogênica. Literalmente, tá? Eu tinha uns exemplos melhores, esqueci. Tá, eu falo um pouquinho aqui de psicanálise, que é o seguinte. Como é que eu começo, Mari? A gente vê aqui. O próximo slide é sobre id, o ego e o superego. Mas antes disso... Você ia começar falando do preconceito com a psicanálise, mas daí eu já você falei um falou. pouco. Sim. Tá. É porque daí a gente fala de id, ego e superego para entrar em simbolização. Isso. É porque, assim, o negócio é o seguinte. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa passou por vários traumas, várias pessoas da família dela morreram, né? E aí ela começou a ter fobia de cobra. Certo? E aí, né, depois de um tempo, com terapia, né, qualquer uma que seja, descobre que aquela fobia de cobra tem relação com as mortes que ele teve. Esse tipo de coisa, que a gente sabe que existe, é uma coisa muito sinistra, parece. Porque como que a pessoa associou morte com cobra? É mais ou menos aí que eu quero chegar. Assim, o ser humano, ele tem os seus desejos, suas vontades, só que essas coisas ficam no nosso inconsciente e... Pera, deixa eu pensar melhor. Vamos explicar aqui por Diego, superego é melhor. Tá, melhor. Tem várias formas de você interpretar o aparelho psíquico. Essa forma aqui é bem tosca, tá? E ela não explica quase nada. Mas ela é bem didática. É a forma que a gente consegue entender. Que dá para entender também, né? Que a do Lacan você não entende. Mas... Tá. Assim... Deixa eu pensar como é que eu falo. Quero, pelo amor de Deus. Então, tem a divisão, né, de id, ego e superego. O id, ele é a nossa parte que ela é mais primitiva. Ela é basicamente o nosso id, ele, quando a gente é bebê e não tem racionalização das coisas, a gente só tem o id. Então, todas as vontades, tem todas as funções, os instintos que tem de fazer alguma coisa e vai lá e faz, isso é id. Quer falar? Quero. Eu tive para pensar enquanto você distraia. É que assim, por exemplo, a pessoa quer comer, é um instinto, né? Fome. Só que às vezes a gente quer comer e já está saciado. Então nem sempre, isso não tem um motivo biológico. Ah, vou comer. Você já está saciado, mas você quer comer. Isso está além da fome, está além do isso. Né? É o que Freud chama de pulmão, que é uma coisa que vai um pouco além. É como se fosse um desejo seu, né? Igual o bebê. Sei lá, que é larica? Eu acho que é de quando a pessoa fuma maconha, né? E daí fica morrendo de fome. Ah, tá. Não, meu Deus. Então, assim, por exemplo, o bebê, quando ele tá mamando, igual fala, né? O próprio caderno do Ministério da Saúde fala, não, o bebê sabe quando mamar e de quando ele vai, né? Assim, mas na prática mesmo, ele fica querendo mamar quando já tá saciado. Tá subindo a barriga. Isso vai além da sexualidade que eu falei, por exemplo. Por que você tá fazendo sexo e não quer engravidar? Não é biológico, não é instinto, é um pouco a mais, é algo que vem de dentro de você, que você quer fazer. E é isso, é algo que vem de dentro, como se fosse uma energia que te move, que faz, eu quero isso. Por exemplo, você forma em medicina, seu sonho era formar em medicina, você formou. Você vai querer fazer residência. Eu fiz residência. Não. Você quer agora trabalhar no salão. Então a gente sempre tem uma coisa que vem de dentro, impulsiona a gente. Né? É meio assim, frustrante até, porque sempre que a gente realiza um desejo, né, por exemplo, passei em medicina, nossa, muito bom, é um desejo. É bom, mas é ruim, porque ao mesmo tempo agora você tem que formar, porque você quer formar. Você não quer ser estudante de medicina para sempre. Então, todo desejo que você realiza e quer, quando você completa ele, ao mesmo tempo que é bom, é ruim.
Né? Inclusive, tem até um termo disso, né? Que é o que chama de gozo, mas eu não vou falar isso, porque senão vai confundir um pouco. Mas essa coisa, né? Tipo, e é isso até que move o ser humano, né? Por que ele não parou na carroça, né? Por que ele fez carro, né? É mais ou menos isso. Então, a gente sempre tenta fazer algo a mais quando a gente, assim, eu realizei um desejo, não me sinto completo, quero mais. Ou seja, foi bom, mas ao mesmo tempo foi ruim. É igual o filme, né? Você está assistindo um filme muito bom, você quer terminar o filme, mas você não quer terminar o filme. Porque se terminar, acabou, né? Mas se não terminar, você não viu o filme. Então, você fica naquela situação complicada, né? Aquele livro que está acabando, você está falando, ferrou, né? Mas você não vai parar de ler. Senão você entra, né? É horrível. Então, é mais ou menos nesse sentido. Essas coisas que vêm de dentro, assim, o termo eu não, né? Que a psicanálise usa e a psicossomática é de energia. Algo que vem de dentro do id, né? Algo que vem de dentro e se manifesta depois de forma consciente no ego, que eu vou explicar um pouco o que é. Então, você percebe que a gente tem uma questão que vem de dentro, ou seja, ela sempre está ali emanando, ela sempre está ali pulsando, por isso que vem de pulsão, e sempre, né? Que a gente sempre quer fazer alguma coisa, quer fazer outra. E quem sou eu? Eu sou o ego. O ego, na verdade, Freud nunca usou a palavra ego, usou a palavra eu. Quem usou a palavra ego americana, né? Que é bem melhor, inclusive. Porque, o ego, ele é basicamente você, a sua parte consciente e lúcida. Tem até um termo aqui, assim, se você quiser ser bem se você quiser ser bem técnico, na verdade, você vai poder dizer que o ego é um características vegetais abandonadas. Mas ignora isso, né? O termo assim, formal, assim, na faculdade, né? Esse é a melhor definição. É que eu ia falar que dela comprar com o bebê, né? Daí o ego forma essa volta do id que faz Isso. o bebê ser quem ele é. Tipo, forma o eu dele. Ele não é mais só uma bolinha de funções. Ele tem um reconhecimento, uma consciência. Isso que, por exemplo, quando eu falo de objeto na psicanálise, na psicologia, eu não estou falando do objeto de verdade, da vida real. Por exemplo, eu sinto raiva de um amigo. Gente, como é que meu amigo me fez raiva, por exemplo? Ele não tocou na minha cabeça e mexeu lá dentro. Então, assim, ele me alcançou de alguma forma. Quando a minha relação com esse meu amigo, criou coisas na cabeça que representam ele, né? Coisas que ilustram na nossa cabeça que inconscientemente a gente simboliza ele, ou seja, não é o meu amigo físico real que representa para mim. Então eu não tenho raiva dele, eu tenho raiva do que ele representa para mim, da representação dele. Essa representação me toca, né? Que a partir dos meus sentidos meu cérebro vai interpretando isso e vai associando, né? Meu cérebro, né? Mais precisamente. Então assim, isso se chama objeto, né? O objeto que eu tô fazendo referência é o que ele representa, tipo, acho que ficou um pouco confuso, né? mas deixa eu ver, calma, tem que pensar um pouco para me Tipo estruturando. aquela representação da pessoa que perdeu vários parentes e aí ficou com fobia de cobra. Não é a Isso. cobra, é o que a cobra representa, que é a ideia de morte, de perigo, de algo que te afeta de alguma forma ruim. Inclusive, nesse caso, né, a pessoa relatou que quando ela tocou no cadáver, ele era frio e gélido. É igual pele de cobra. Então, essa associação o cérebro fez imediatamente. Aquela coisa gelada, fria, mortífera, morte, cobra, sinal de morte, né? E aquele gelo você vai associando, e aquilo vai criando ações, né, simbólicas no seu consciente, que daí, na hora que você vê uma imagem de cobra, né, o seu olho enche, isso chega no seu cérebro, ele vai interpretar com medo, né? Vai ter um medo horrível. Mesmo que seja só uma foto, não Mesmo que seja seja só uma cobra de foto. fato ali. E a pessoa sabe que é só uma foto, mas ela É sente medo. irracional, não precisa Isso. ter racionalidade dentro disso. Exatamente. E talvez a pessoa também não que aquilo era por causa da morte das pessoas. Na simbolização, não necessariamente ela tem essa conexão direta, assim, de significado. Tipo, Né? porque Então, pode falar. Tem um exemplo bem legal assim, de Lacan, que ele mostra como que o significado das coisas ele é inconsciente. É um teste do. Você fala assim, o que significa? Qual o significado? Ódio. Eu sei o significado da palavra ódio, então explica. Vamos pegar o dicionário, né? Ele é o melhor lugar para explicar. Você pega o dicionário,
Aí, para explicar ódio, ele utiliza mais 10 palavras. Ferrou, né? Porque daí você vai ter que explicar mais 10 palavras. Que cada uma significa. E aí você vai ler o dicionário inteiro, não chegou a lugar nenhum. Então, na verdade, as palavras são vazias em si. O que dá significado às palavras é a forma como elas são estruturadas, como elas são postas na frase. Né? Não é à toa que Lacan estudou linguística, tipo, letras, né? Para poder formular a hipótese, a teoria psicanalítica dele, né? Então, assim, esse exemplo é bom. Você vê no dicionário, o que é ódio? Ódio é quando você tem raiva de alguém. Tá, o que é raiva? Ah, quando você vai explicar o que é. Porque o que é está internalizado em você. Então, assim, na verdade, fala o que o significado representa. Então, ódio, a palavra ódio, representa o real significado de ódio. A palavra é só uma representação. Né? Tecnicamente falando, né? Lacanianamente falando, seria significante, né? O termo que ele usa. Né? Mas Freud usava representação, que é um pouco mais didático. Então, você tem a representação no mundo, né? Por exemplo, a cobra representa a morte, nesse caso, mas o significado mesmo daquilo não é a cobra, é a morte, que está no seu inconsciente, que faz relação com a cobra, que é um animal, né, que tem uma imagem mortal e ela é fria e gélida e morta. Não sei se vocês já encostaram em gente morta, mas é assim. É, Falou id do eco, né? do id, o é. ego seria você, basicamente, a sua parte justa. Super muito fácil. É a voz chata que está na sua cabeça que te fala que pode e não pode fazer. É moral, basicamente. Por exemplo, eu tô com calor, vou tirar a roupa. Não, você tá no meio do shopping, cara, você não vai fazer isso. Você, por que você tá com raiva e quer bater no cara? Por quê? Não, por que não, cara? Você não pode bater no cara. Quem fala isso pra você é o superego. É uma parte sua que assim, que te deixa ou não deixa fazer certas coisas, né? É aquela vozinha. Isso é bem nítido, assim. Às vezes você até fala, eu quero fazer isso, mas Alguma coisa não deixa, né? parece uma coisa não deixa, às vezes você até fala, meu cérebro não deixa fazer isso. O seu superego não deixa, né? É assim mesmo. E o superego, ele é formado bem no início, ele é no início, assim, da infância, né? Ele é tipo a voz do pai, depois ela é substituída, ou a voz de quem criou a pessoa, né? Quem era essa autoridade maior, ela é depois substituída pelo superego, é o que forma o superego. Tudo começa na infância. Tudo, cara. Então, assim, quando a criança ainda é bebê, os pais estão lá falando, conversando, a criança vai associando coisas, vai vendo o que é certo, o que é errado, como é que elas funcionam, vai virando uma vozinha. Então, essa voz, no início, é a voz dos seus pais, falando que pode ou não pode, que depois acaba virando sua própria voz, né? Eu lembro até um caso no Masterchef, que um cara, ele vinha de uma família militar, e daí de parte do Masterchef, aquele cara agente militar, que era combustível, ele tinha que ser o tempo todo muito bom e muito acima, e o fato de ele ter perdido o Masterchef significa que tinha que contar para os pais dele, saiu. Então, tipo, sempre tinha essa voz no fundo falando que ele tinha que fazer, que ele era bom em casa, que ele tinha que merecer estar ali de alguma forma. Então, isso fica na pessoa. E aí, então, o vai gerar, né, o super ele vai não deixar com que as ações venham da forma como o id quer, né? Fala sobre isso. Inclusive vai acabar o tempo, e aí? A gente faz. Né? Mas se tiver de novo, não. Eu não sei se eu muito agora. Mas ele tem que criar outro link, tipo, pessoa, entendeu? Acho que será? Eu acho que sim. Vamos tentar, então. A gente sai agora e já para não cair no. Acho que a Lady tá vendo isso. Como você tá me ouvindo agora? Tá. Tá bom. Tá. Uhum.
todo mundo, né? Estão votando. É. Deixa eu ver. Já tem 12. Não, 11, né? Ela está apresentando uma. E eu tô repetida também. Tô com novo também. Não, então o pessoal está votando. Peraí. Tá todo mundo? Acho que já tá. Já pode começar. Tá. Eu vou permitindo aqui enquanto o pessoal vai entrando. Tá. Daí a gente entrar. falou, né, de Então a gente falou de It. It, que é aquela coisa mais primitiva, instintiva, entre aspas. O ego, que é você, né? Inclusive a tradução livre de ego, que é do latim, né? Ego. Ó. É eu. E o superego seria o supereu, nessa voz que eu falei. E qual que é a questão disso? A questão é que o id tem demandas, desejos e vontades, né? Por exemplo, os seus desejos. E o ego, ele tenta, ele quer fazer esses desejos. Só que às vezes o superego não deixa. É basicamente isso. E aí, o que acontece? Né, tem até aquela frase famosa, né? Nada se cria, tudo se transforma. Cara, aqui na psicanálise é a mesma coisa. Se você tem uma energia dentro de você, querendo fazer algo, desejando algo, aquilo não some, desaparece. Aquilo vai ter que. Vai acontecer alguma coisa, vai se transformar e ir para algum lugar. Não some. Não some assim. Então, assim, você não pode ignorar isso. Porque o ato de ignorar uma pulsão, um desejo, né, que é, inclusive o nome técnico disso é recalque, você tem que fazer uma força, empurrar aquilo para o seu inconsciente e não querer aquilo. Mas aquilo está querendo sair e você está indo contra. Essa forma de resistência, ela pode dar problema. Em que sentido? Vamos supor que... qual é o exemplo que eu ia dar? Deixa eu só pensar um pouco. Nossa, cara, tinha um monte de exemplo. Tinha até anotado. Mas tem o caso clínico aqui. A pessoa quer fazer algo, o id tem uma demanda, o ego quer executar, o superego não deixa. Então o ego, ele faz meio que um jogo ali de agradar as duas partes. Tentar fazer uma mediação, Isso, né? uma mediação. Que é o que eu vou mostrar aqui no próximo caso, né? Que eu tinha um outro, mas cara, eu esqueci na minha cabeça. Esse caso aqui de psicossomatose. Alguém quer ler aí? É bom A que eu vou forma de pensando. interação da Alguém aula. diferente quer ler? Que eu vou processando a informação. Alguém? Não? Quem vai? Tá. Opa. Aí. Real, tá? Então, nesse caso, por exemplo, a pessoa queria chorar, não podia estar na frente do pai, ela não conseguia. E isso não acontece em todas as pessoas. É um caso, assim, de uma pessoa com o tipo de pessoa que tem uma história, é um problema no desenvolvimento, mas é uma vontade, né, por causa do pai, tá passando por problemas, só que ela não quer uma fraqueza. Quem não quer mostrar essa fraqueza? Ela não pode, senão você tem que ser forte. Quando ela chorava, eu não sei se tá aqui no caso, mas estava falando lá que quando ela chorava, o pai chorava junto. E como o pai, para ela, era aquele ser forte e admirável, quando ele chorava, ele demonstrava fraqueza. E aquilo que era a destruição de uma imagem idealizada que ela tinha do pai. Isso. Então, também por isso ela não podia chorar na frente dele. E não queria ver ele. Então, nesse esqueminha básico,
queria chorar, queria liberar essa energia, né, na forma de essa tristeza, que geralmente a gente se manifesta com o choro. O ego queria executar, o superego não deixou. Então, o que aconteceu? Ela teve a ptose palpebral, o olho ficou caído. Uma pálpebra fechada. Uma pálpebra fechada, que dá um aspecto doloroso de choro. Então, meio que agrada mais ou menos todo mundo. O superego fica feliz, porque você não está chorando, e o id fica mais ou menos feliz, porque você está com uma face triste. Então, é uma forma de driblar o sistema, entendeu? Então, assim, você... Igual eu falei, aquilo tem que sair. E nesse caso, por conta de um problema no desenvolvimento dela, né, um caso mais... uma outra história, enfim, ela se manifestou isso desse jeito, né, com uma cara de choro, né, uma ptose palpebral, uma cara dolorosa, para poder liberar essa dor. Inclusive, essa questão de liberar, né, você tem até uma relação com neurobiologia, né, estavam vendo em cachorros, né, que ficava tendo espasmo com a mão, e eram que tinham sofrido trauma, né, e aí na hora que foram ver, tinham certos neurônios que estavam descarregando uma descarga elétrica pelo braço. Isso acontecia depois dos traumas, o cachorro ficava assim. Ele tá liberando uma energia. Então, tá tentando liberar aquele trauma na forma de uma própria energia cinética, né? Então, assim, aquilo tem que sair de alguma forma. Você pode pensar num paciente que está tremendo, por exemplo, com alguma coisa meio maluca e bizarra. Seria mais ou menos isso. Então, assim, eu poderia até falar até de neurociência, tem uns textos muito legais de neurociência, mas aí, né, termino amanhã, né? Então, enfim, é mais ou menos isso que eu queria fazer, é só um esquema, assim, um esquema meramente ilustrativo de um pouco da somatização, que é tipo 10% da medicina psicossomática. Entendeu? E assim, na verdade, a maioria das coisas que eu queria falar, eu vi que não dá para falar, porque senão é muita coisa, fica até chato. Tá, então eu vou falar aqui um pouco de alexitimia, que é uma condição que vai no consultório médico, e tem muita relação mesmo com psiquiatria. É uma, entre aspas, grosso modo, desordem psicológica, né? O que é alexitimia? Lexo, palavra, timia, emoção. Ausência, a pessoa não consegue nomear as emoções. Tá. O que é emoção? Emoção é... Você contou uma piada, a pessoa riu. Emoção, felicidade. Tomou um susto, emoção, surpresa. Essas coisas mais instintivas até. Quando você elabora aquilo a nível psíquico, quando aquilo vai se elaborando, pode virar dúvida, angústia, inveja, essas coisas mais complexas, isso é o sentimento. Isso é quando está internalizado. A alexitimia, na verdade, é quando a pessoa não consegue elaborar esse sentimento. Então a emoção não vira sentimento, é mais ou menos isso. Então ela sente, mas ela não consegue elaborar isso. O que ela sente. Ela sente, ela tá? Não é uma psicopata, não. Isso. E por que tem que falar de alexitimia, né? Então, porque é extremamente comum desordens psiquiátricas, isso ferra o psiquiatra. Por exemplo, o cara tem depressão severa e ele não tá triste. Eu tô ótimo, tô bem. Tá, aí o psiquiatra ele fica confuso, né? Porra, mas você tá com fadiga, sua memória não funciona, você tá tendo tontura, né? Como assim? Coisa estranha. Né? Aí ele olha no passado, sei lá, a esposa morreu, o cara tá ótimo, como assim? E o cara tá ótimo, mas então, assim, confunde o médico um pouco. Não, muito. Ele tá ótimo, mas ele tá fudido por dentro. E a maioria dos pacientes, e é muito comum somatização. Inclusive, achavam antigamente ações exclusivas da alexitimia. Não é, todo mundo somatiza, todo momento, é normal. Tem uma dose. É só a gente, tipo, a gente né? Porque a gente, quando é muito estressado, por exemplo, para de menstruar, ou vem menstruar. Mas é mais comum. É um fator, entre aspas, de risco para a somatização. Então, em algum nível, todo mundo também, não todo mundo, né? Existem casos alexetímicos, né? Não. Essa alexitímica, assim, muita gente não consegue lidar muito bem com as próprias emoções. Né? Isso é mais um problema, algumas vezes é muito grave, forte, e aí gera porque a energia encapsulada, aquela energia dentro, ela tem que fazer alguma coisa. Ela tem que sair. Então, por exemplo, você ficou triste porque sua esposa morreu. Mas a tristeza não vai sumir assim, puf.
Ela tem que sair. Qual que é a forma normal de sair? Geralmente, choro. É comum, né? Choro. Então, você chora durante o luto, né? Entre outras coisas. Aí, depois de um mês, você vai melhorando, e aí, né? Às vezes, a pessoa, ela fica... Né, o luto, se eu não me engano, é quanto? 4 meses. Não tem tempo de luto. Depois disso é depressão, basicamente. Você não fica um ano de luto. Porque às vezes, vamos supor, tem motivo do que porque a esposa morreu, né? Mas assim, pô, uma pessoa que tem alexithymia, ou seja, meses, valeu, não consegue, tem próprias emoções, tem uma felicidade, uma tristeza que seja, ela não consegue perceber que está sentindo e nem expressar ela. E muitas vezes ela não entende as emoções do outro. Então a pessoa estressada, o cara tranquilo, achando que ela tá felizona. Outra pessoa, por exemplo. E ele não consegue perceber. É uma deficiência mesmo. Então vamos supor que a esposa do cara morreu, ele entrou de luto, não conseguiu chorar. Ele chorou, é muito intenso, mas ele não conseguiu manifestar essa tristeza pelas vias normais. Ele não conseguiu vivenciar, né? Não conseguiu vivenciar o luto. Por uma deficiência mesmo, né? Então aquela coisa que surge, vai pro ego, não consegue liberar de alguma forma. E pode dar depois de várias ou traumatizações, por exemplo, dor no corpo. É a mesma ideia de energia, né? De ter que fazer alguma coisa com aquela energia que tá lá. Então, se a pessoa não consegue chorar, não consegue passar aquilo para algum lugar, fica que a gente colocou de energia encapsulada. É meio ruim usar o termo energia, porque parece mas é o que uma usam. coisa esotérica, assim, mas é porque não tem outra palavra que define melhor isso. E aí, essa energia precisa sair de alguma forma, e ela sai por uma via não funcional, por exemplo, que seria uma dor, por exemplo, alguma somatização. Você tá vendo que agora eu já estou entrando um pouco mais na clínica. Eu não tava louco, entendeu? Tem a ver com a medicina que eu tava falando. Tem que falar isso, né? Então, assim, a pessoa, ela, igual a Mari falou, aquilo que sair vai sair de alguma forma. Na pode não tem cerrado. Mas, porra, o cara tá com dor abdominal, com azia, úlcera, dá pra ter úlcera por estresse. Dá pra ter qualquer coisa por somatização, basicamente. Qualquer coisa. Então, assim, é legal ter úlcera, né? Que é entre nós. Então, assim, a própria mulher, né, que a gente até aprendeu que qualquer tipo de estresse pode gerar menorreia, fertilidade, é bem sério. Então, assim, via de expressão não funcional. Isso é um exemplo assim, de muito relacionado com psicossose, né? E a hiperracionalização. Porque vamos pegar um pouco de como isso é letivo. Pode ter influências genéticas? Deve, cara. Não sei. Mas, enfim, do que a gente sabe, né? Do que dá pra mudar, né? Porque genética a gente não muda. Geralmente, como na psiquiatria, né? Vocês devem ver tudo na infância. Quando o bebê nasce, ele mal tem o seu ego, ou seja, mal consegue entender o que está em volta, o que é dele. Ele na verdade nem sabe até onde vai o corpo dele. E ele não nasce sabendo o que é felicidade, quando ele deve rir, quando ele deve chorar. Ele não nasce, ele vai aprendendo com os pais. O pai fala um negócio, dá uma risada. Então o bebê vai associando. Né? Quem descreve isso muito bem é o Lacan, da Estádio do Espelho, né? Que ajuda isso, para precisar. Mas sim, a mãe vai chorar, a mãe vai brigar, ter reações, e o bebê vai entendendo como é que vive, né? A vida real. Tá, então é assim que, poxa, eu fiz aquilo, ela ficou nervosa, né? Então aquilo gera uma reação. E ele vai aprendendo. A gente não nasce sabendo quando ser feliz, como processar a felicidade, como processar a angústia, a gente não nasce, isso é aprendido. Isso é aprendido. É por isso que a cultura é de pensar e de viver mesmo, até de manifestar as doenças. Só um parênteses, a própria cultura latino-americana é uma cultura extremamente somatizante, diferente de outras culturas. É uma das mais somatizantes, inclusive. Enfim. Então, se você tiver um problema ali nessa relação mãe-filho, assim, eu tô falando mãe, mas é função materna. Um macaco, seja, cara. Se tá fazendo o papel da mãe, do que a gente chama de mãe, é função materna. Geralmente a função é a mãe, né? Mas ainda mais hoje que tá mudando, né? Essa questão de gênero, tá sendo mais comum função materna ser pelo pai, igual um casal de gays que adotou um filho. Né? Função materna vai ter que ser o pai. Quer dizer, né? Inclusive, isso tem alterações neurobiológicas, tá? Isso. O cérebro dele, ele muda quando a mulher tem um cérebro. Isso acontece. Quando ele fala a função materna, ela acontece a nível biológico, neurológico, mais precisamente falando.
Então, se você tem ou uma ausência de afeto da mãe, ou um afeto meio perturbador, coisa errada, pode dar algum problema ali. O Winnicott é um cara, um psicanalista que fala bastante sobre isso, né, dessa relação mãe e filho. Então, por esse problema, ele não conseguiu expressar a tristeza do luto. E aí ele teve um transtorno depressivo. E ele... Eu estava explicando sobre a função materna para falar de hiperracionalização. De hiperracionalização. Valeu. Porque o que acontece? O bebê, ele não consegue criar aquele mundo interno. Por quê? Tá, agora eu tenho que processar para não ficar confuso. Como o bebê não consegue, de forma muito, muito funcional, né, e a criança, depois o adulto, analisar coisa, porque se é disfuncional, ele não consegue, por exemplo, ver uma coisa, sentir felicidade, processar essa felicidade, ele às vezes até processa, depois consegue ser liberada, ser falada, por isso que a lexitimia, né, a inabilidade de falar as emoções, o mundo dele é muito pobre, ele não consegue, ele não tem um mundo interno muito forte. Ele, por exemplo, entender uma angústia, isso não é processado nele. Então, essas coisas internas, essas dores internas que todo mundo tem, que a gente tem, felicidade, ódio, angústia, ele tem, mas ele não percebe, não processa. Então, o mundo para ele é um fora, é um mundo palpável. Para ele só existe isso se chama hiperracionalização. Não tem essa uma falta de habilidade. Então, nós somos muito hiperracionais. Então, esse cara, hipotético, teve depressão por causa daquilo. Ele vai no psiquiatra porque ele tá triste. Ele vai no clínico porque ele perda de memória, ele tá tendo fadiga enorme, ele tá tendo mental fog, né? Tipo, tudo confuso. Aí o médico, se ele fizer, ele vai pro psiquiatra. E o psiquiatra perguntar se tá triste. Como é que você tá? Ah, tô ótimo. Só tô confuso aqui, minha memória só trabalhar. É tipo isso. O psiquiatra vai ver, não, mas eu já sei. Ele o que ele tá passando. Essa hiperracionalização, o excesso de racionalização é patológico. É muito bom para quem quiser. De Descartes tem muita anomia, então já foi precisar para entender muita coisa. Só o Fábio vai entender. Pro Fábio, tipo, um ano para ler e eu nem terminei, eu só li muito neuroanatomia. Neuroanatomia está nos detalhes, igual esse daí não vê no nariz do cara. Eu também tenho isso, cara. E a média de letra é o nariz dele mesmo, então, essa parte. Tá. Então, o excesso... esse recalcamento dos sentimentos, geralmente, ele é mais na periférica. Que é o caso passado, que ela recalcou aquele experimento por causa da imagem fraca, que ela não queria passar para o pai, mais chorosa. Mas na verdade, o problema é de duas formas. Acontece algo, por exemplo, a gente vai consegue processar essa só no corpo, não vai para a mente. Ou pode ser que ela vai para a mente, consegue depois ser funcionar, por exemplo, que é mais fácil. Se tem uma cidade, por exemplo, não consegue processar ela de forma funcional, ela pode ser recalcada. O que é isso? Você o que parece que existe, empurra para o inconsciente, fala tá tudo bem, mas não tá tudo bem, porque aquilo ali é uma coisa que tá pulsando e uma hora vai sair. Acho que um pouco confuso, mas enfim. Não, comentei porque eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu com esse caso clínico aí do cara que não... que fala pro clínico que não tem nada, a questão da esposa dele não tem nada a ver e tal, né? Talvez seja um recalque dos sentimentos dele, né? Ou então, uma supressão dos sentimentos, supressão daquela consciência, né, de interagir com aquilo, né? Pode ser um recalque, isso pode acontecer sim, né? Igual aconteceu no outro caso, mas no caso do alexitímico, na verdade, ele nem tá percebendo a tristeza. Ele não tem nem a tristeza para ser recalcado, entendeu? Aquela tristeza, ela nem foi processada. Não tem nem o que recalcar. É pior ainda. Então, assim, o que é comum em alexitímico? Sonho, não tem sonho, os caras não sonham. E quando sonha, ele tá trabalhando, ele tá lavando louça. O mundo, a fantasia dele é pobre, é muito pobre. Né? Você tem alexitimia e o pensamento operatório, tá? São coisas distintas, mas eu vou trabalhar como uma só, para não me estender aqui. Mas existe o pensamento operatório também. Então, assim, essa relação, pensando de Descartes, ele começa a ser estudado por um paciente que tinha um problema cognitivo, mas não tinha nenhum defeito cognitivo. Aquele caminho, gente, o QI dele, né, a ação dele, foram ver as emoções. Ele tinha um problema no sistema límbico, as emoções, e somente nas emoções.
Como as emoções estão falhando, a inteligência dele diminuiu. Então, assim, a racionalização em excesso, ela faz mal, ela não faz sentido, porque tem essa sensibilidade, essa parte humana da gente, assim, é muito racional, só racionalizar não funciona, entende? Porque a gente tem esse mundo interno dentro da gente, isso é difícil de explicar, mas enfim, aqui, deixa eu ver. Não, só comentei ali Isso. que eu tava indo naquela loja do id, ego, superego, né? Nesse caso, você comentou, nem chega direito naquela. Nem chega nesse mecanismo. Ou então no ego, mas ele não consegue transmitir isso por meio de choro. Ele não consegue traduzir aquela tristeza como choro. Então o ego não consegue liberar. Aí ele sente, sei lá, tem depressão, ele tem qualquer coisa. É por isso que a somatização da pessoa com alexitimia não faz sentido. É ausente de sentido. Você não consegue explicar, você está doente por causa daquilo, da pálpebra caída. A pálpebra está caída pela... você está chorando. Não faz sentido nenhum do alexitímico. Tem uma dor esquerda, sei lá, cara. A forma como ele manifestou a tristeza por ele. Oi? É que eu ia falar que um jeito também de falar sobre alexitímico que dá pra entender melhor, que eu vi tem uma página de depoimentos de pessoas com alexitimia. Tem um Reddit, ela falou que é uma... que é uma plataforma. E aí lá tem uma página de pessoas com alexitimia. E aí o cara, ele tudo grava pra ele sentimento, né? Na verdade não conseguia transformar em sentimento. Ele sentia aperto no peito. Independente do que se era bom, se era ruim, o que fosse, era aperto. Então, não tem essa interpretação. Inclusive, do que está acontecendo. Eles não só que a atimia, como é que fala? É a ausência para na depressão, uma coisa. São pessoas com muita anemia. Elas não conseguem expressar essa felicidade, né? É bem complicado. Vamos pegar esse caso? Qual caso é esse? Tem tanto caso, cara. É a do filho. Essa é demais. Era jovem, do lar, casada e com 2 filhos, me procura por ser portadora de queixas várias e vagas, sem causas orgânicas detectadas. Conta que, certo dia, recebeu um telefonema do Rio Moral Familiar. A esposa, a pilota Linda, com seu filho de 3 anos, estava passeando de canoa num dos grandes lagos próximos, acompanhado do cunhado. Houve um acidente, o cunhado logo pensou, se o Biadar morreu, é claro que meu filho não deve ter morrido também. Foi informada, no entanto, de que o filho havia sobrevivido. Ela conta que explicou que eu tenho dito, ela não expressa apesar que não é motivo. Ou seja, teve a notícia de cliente, a vida normal, você morreu. Olha a reação da mulher. Eram as pessoas, né? O que sabe da morreu. Não, cara, você tem que entrar em pânico, não é normal isso. Você tem que chorar, você tem que, porra, velho, meu Deus, você tem que entrar em... Você não manda forma. Por exemplo, se CNA não mata ninguém, nem você mesmo, você vai manifestar de forma, entendeu? Tanto pela doença asma, tem relação, e várias outras doenças também, ou com o próprio transtorno psíquico, vai manifestar de forma, e é melhor mais chorando, esperneando, do que foi no hospital, entende? Então esse é só um exemplo de atia, assim, social da psicossomática, né? Sim, na verdade, todas as doenças são psicossomáticas, todas, tá? Psicossomático. É interessante que algumas coisas, por exemplo, a gente está cansado de saber que ela é uma experiência ativa, tem a ver com as suas emoções, a gente o vive falando isso, mas não é só a dor, é tudo. A dor é uma típica, mas tudo é psicossomático. A gente tem alguns outras coisas que nada a ver, assim, não parece psicossomático. Esse é o livro que eu tinha tratado de psicossomático, então a gente quando eu falo, que exemplo é esse? Uma coisa da função materna, por exemplo, que eu lembro que eu vi, é que se daí a mãe, ela deixa passar pro filho como ele deve sentir o mundo. Então, a criança também, ela tem que passar, né? Daí ela passar na melhor função, né? Isso vai todo mundo a um determinado grau. Óbvio, nem todo problema clínico te ajuda, mas assim, ela vai ter que fazer terapia. Uma doença que é diagnóstico psicólogo, não pelo médico. Você pode ter citar. Então, por exemplo, ali um exemplo, ele chora. O menino de 5 anos, querendo chorar por motivo, e o pai deixa que ele pensa, ele tem que chorar. Mas ele menino não sabe a frase, vai deixar com a alexitimia. E é um bem que vai que ela se torna alexitímica no futuro. Então, eu também vi uma menina que ela era mais velha e ela tinha que cuidar do irmão logo, porque queria cuidar muito cedo, então não segue as emoções dela também, porque desde criança ela teve que ser adulta. Os pais fizeram com que a menina de tipo 8 anos cuidar do vizinho que nasceu. Perdeu toda aquela fase lúdica e não deu a acessar as emoções, os sentimentos, ela tinha que dar, né? E é uma coisa muito interessante. Geralmente você
os fortes, uma psicopática no porque como o Lexitime ele é muito ligado ao mundo real, quando o real perde, some entre deficiência e só ele. Porque o poder ele é o próprio mundo externo. Então, quando alguém morre, é a pior coisa que acontece. Porque aquela pessoa sumiu. Ela morreu. Assim, é muito real, não tem classe da morte, mas assim, a morte parte do crua. Então, assim, geralmente, isso é descrito por alguns autores, que é o seguinte, tem uma relação de morte, se a pessoa for hospitalizada, alguma alma, e em algum momento ela revive esse trauma de alguma forma. Por exemplo, ela cresceu, o pai foi hospitalizado, passava o dia inteiro no hospital, ele cresceu vendo o pai no hospital, e aí mais tarde ele é internado. O filho, né, o cara adulto já, ele é internado, e aquilo remete àquela época do pai dele. E é tipo um gatilho, igual tem gatilho, e se eu ter problemas somáticos. Não, se ela tem trauma e alguma coisa fez ela lembrar daquilo, isso tem no máximo 1 ano, é muito provável que a telexitimia esteja somatizando, por exemplo. Chegaram até a achar que isso era pré-requisito, né? Mas não é pré-requisito. Então, assim, você tem toda uma característica, uma definição desse distúrbio que não é só psicológico, né? Ele é muito clínico também. Eu peguei aqui no Reddit. Reddit é um fórum social, tem uma parte lá só de gente com leukemia. Eu peguei lá de um caso real, no Google Tradutor, para você ter uma ideia, assim, olha o cara se manifestando, para vocês verem como que é. Falarem. Por toda a minha vida, eu tive extrema dificuldade em entender próprias emoções, em com as emoções. As emoções se mudou para minha frente de mundo de inferno. Mundo com base emocional bastante terrível. Quando adolescente, tentei me matar por causa disso várias vezes. Agora estou com 25 anos na escola de doutorado para ser psicólogo. Ótima profissão para um Alex, né? E ainda luto com isso, mas penso de forma mais positiva. Eu me darei esse de novo hoje, nunca te falar dele, por enquanto que ele encaixa em mim. É tão não, sério, é o incluso maneiro, obrigada. Interessante a racionalização no final, né? Então teu nome é essa doença que eu tenho, Alexitimia. Ele falando assim, né? Uma racionalização muito forte, né? Sem essa função, ele não ia ficar levando isso em consideração. Isso é muito, a palavra correta é muito operacional. Parece que ele tá muito cartesiano. Até lá tem um meme que eu vi nesse mesmo fórum, que é assim, né? Meu amigo, não sei como ajudar ele, eu não tenho motivo fazer para ajudar. Aí ele chega e fala, de 1 a 10, qual a ele não consegue oferecer personal? Para ele entender o que está crescendo, ele vai falar, então, caiu, a pessoa 10, qual a sua? Entendeu? Não dá apoio emocional. O cara é um filho da mãe, é um psicopata, só que ele não consegue. Entende? Ele não consegue. Eu acho interessante esse meme que lá então, que 10 a 20% das pessoas do mundo têm um traço lexímico, tudo isso eu já acabei falando das emoções. Então, tipo assim, é uma estudo psicológica muito relevante da psiquiatria com a clínica e problemas psicossomáticos. Você pedaço um pedaço, é um mundo o negócio. Então, assim, isso aqui essa conversa que mais tarde o assunto. Ter uma base de raciocínio para entender o assunto. A ideia não é que não é ensinar lexitimia para ninguém, é só para entender exemplos de como isso é aplicado corretos. O seu consultório, mais ou menos isso. A somatização do delírio do corpo. O paciente que somatiza, ele é considerado um paciente com uma psicose, um delírio. Ele não é a mente, é o corpo. Essa frase é muito boa. Porque o corpo que está delirando, não a mente. Então, ao invés de aquela perturbação a nível psíquico, ele joga a nível somático. Então, mais um pouco para exemplificar aqui, né? No clínico. Oi? Qualquer coisa. Alguém quer ver? Tem dores e outras sensações esquisitas na perna. Contou que não sinal doença, seu tio olhou só para as pernas e às vezes as bocas. Segundo ela, as pernas eram mesmo bonitas. Bom, o ato tio, mas sim o fato dela também ter gostado. Há 8 meses, seu tio se iniciaram mais ou menos há 6 meses atrás. Atenção pela atenção médica e local no exame físico. Além disso, ela não conseguia sair de casa com roupas que cobriam pernas, pois queria mostrá-las para os outros. Já tinha necessidade daquela atenção voltada para as pernas. Então, assim, obviamente, né, o superego, cara, o tio tá no super famoso. Meu, se você tá gostando, o seu superego vai ficar louco. Não é você gostar disso. Nossa moral diz isso, né? Pô, essa ideia de o cara falar você tá gostando, você super pro ego, né? Tipo, o que tá acontecendo, cara? Isso é errado, não pode. Então, assim, ele não é em detalhe do porquê diabo ela, tipo, o que é certinho a nível psíquico pra essa relação com a perna, mas você percebe, tipo,
ela vai para a clínica e os você pode fazer uma ópsia, você pode fazer raio-x, ultrassom, ressonância magnética, exame de sangue, você pode fazer o caralho a quatro, você não achar nada. Então, assim, quem são esses pacientes? Esses pacientes são aqueles que chegam com uma bíblia de exames, falam, eu já fui em 10 médicos e não resolveu. São esses pacientes. Por quê? Porque o pensamento cartesiano, né, mais especificamente o pensamento biomédico, vai pensar lesão órgão-alvo. O músculo está inteiro, o sistema nervoso está inteiro. Então, assim, essa mulher vai ficar ali para sempre, cara, sendo investigada. Isso pode afetar a vida dela muito. Custo, ela vai ter que ficar indo no médico. Os exames, tudo que o médico faz tem um lado iatrogênico, então pode sofrer iatrogenia. Ela pode tem caso de com as pernas paralisadas, por exemplo, perder função de vida. E é interessante que ele, caso de análise, mas ele poderia ter encaminhado para um psicólogo. Então, assim, a função do médico era tipo assim, que eu vou um pouco depois, tentar entender um pouco mais a vida daquela pessoa, que realmente é alguma coisa orgânica. A palavra horrível de usar, mas é mais fácil. Se é alguma coisa orgânica, né? E não é muito difícil saber quando não é orgânico. Se não faz sentido, geralmente não é orgânico. Então, uma vez poder dando o pé no cotovelo, cara, não existe. Estático, provavelmente. Então, assim, com a terapia, ela passou a reduzir bastante as dores, não, algumas dores, mas de maneira geral, ela tinha uma vida normal e ela conseguiu cobrir as pernas e sair de calça. A intensidade de perna foi criada na mente dela durante a infância por causa da relação dela com o tio. Né? Coisa mais simbólica do que isso, né? Por exemplo, é que eu queria com o humano é um ser simbólico, né? Tá. Vou dizer, fibromialgia não faz sentido, como a fisiopatologia não faz sentido nenhum também. É uma doença completamente misteriosa, né? Síndrome do intestino irritável. Inclusive, a psicossomática começou na gastroenterologia. Foi em algum dos congressos de gastro que começaram a discutir isso, porque a gente tem uma relação muito forte, né? Quem nunca sentiu azia, por isso, diarreia, constipação, tá dor abdominal. Então, os gastros ficavam loucos, né? Eles não entendiam nada. Faz a endoscopia, não tem nada, não tem nada. Tira a pylori, né? Vai que melhora, não melhora. Até falei, você falar? Não, mas tá falando. Ele é muito placebo, né? Se não remédio, melhora. Tá, cara, ele melhora. A gente fez bem, mas se uma pílula de farinha que ele melhorar, e mais de repente, para mim, ele tiver uma verdade. Você também tem o nocebo, né? Por exemplo, as pessoas vão cefaleia. Você não tem pessoas que tiveram cefaleia por nocebo. Que é o quê? Se você dá uma pílula de farinha, ela pode melhorar, mas ela pode ter efeitos colaterais também. Então ela toma uma pílula vazia e tem cefaleia, como efeito adverso. Aí vamos supor que ela tem 20% de cefaleia. As pessoas vão ter cefaleia. Então, aqueles 40%, se deu o remédio de verdade, a pessoa, 30% delas tiveram cefaleia. Se deu o placebo, 20% delas tiveram cefaleia. Então, a cefaleia, por conta do remédio, é só 10%, entendeu? Porque 20% ali é tipo placebo, né? O termo correto seria nocebo. Então, se a gente, afirma, consegue, né, falar muito bem que uma pílula de farinha consegue fazer você ter, diarreia, mancha na pele, que coisa, cara, imagina a doença de verdade. O que ela não pode, como que sua mente não pode alterar o percurso daquela doença. A própria diabetes mellitus, né, tem a diabetes nervosa. Minha avó estava 60 anos casada, né, o marido dela morreu, 6 meses depois teve diabetes. Era emocional, o médico falou. Puf, de repente, diabetes. Para a infertilidade. Tem uns casos de pessoa que é fragmentado, que é baseado numa história real. História real. O cara tinha transtorno dissociativo de personalidade, uma das personalidades tinha diabetes. Ele lidava com diabetes. E quando ele estava na outra personalidade, ele estava. O corpo, como é que simulava uma diabetes? Tinha uma personalidade que tinha dislexia. E você faz exame, não é exame, é alterar. Tinha os óculos, e outra não. Assim, o corpo humano, ele faz o que quiser, basicamente, né? Tem a questão da infertilidade, é bom que há pouco, quando a pessoa menstrua, ficou um tom de estresse, né? Tava na obra, tava toda essa família. Ou seja, tem infertilidade. Tem até um cara, né? Um cara que falece, ele usado pela mãe, teve uma vida do cara horrorosa, assim, o cara sofreu pra caralho. Aí ele falou assim, filho, eu não vou trazer ele pra esse mundo, eu não vou fazer isso com ele, eu não tenho condições de... Nossa, ele vai fazer sexo sem carinho e porque sem risco, filho. Isso é um teste. Foi um teste de fertilidade, era infértil, e o médico falou, tá tudo falando absolutamente normal.
só que você não pode ter filho. Isso aí é infertilidade psicogênica. Você ficou tanto na sua cabeça, não vai ter fértil, ficou infértil. São exemplos. Já está acabando, é só uns exemplos. Disfagia, por exemplo, esse caso é bem interessante. Uma paciente ela é encaminhada para o cirurgião, porque ela é muito grave. O médico precisa caviar o mais que que na infância, a mãe da paciente era autoritária em relação à comida e observava a filha ao comer, obrigando a ingerir ela. O psiquiatra, então, direcionou a terapia para isso, então a estadia diminuiu. Esse é um fato real, né? Todos são reais. Ele conseguiu fazer com que ela não fosse de emergência. Não precisou mais, deu uma certa aliviada. Então, esse cara, ele só pega ali. Tipo assim, você não precisa ser muito. Você não precisa ter uma graduação em psicologia para ficava olhando você comer, enfiava o garfo na goela abaixo quando não comia. Você não precisa ser um especialista para saber que você vai dar algum problema no futuro. E depois a pessoa tem uma disfagia, não é coincidência, entende? E quando você tem mais intenções relacionadas àquilo, nada, entendeu? Então, só uma borragem. Você leva em consideração esse caso de asma, você pode lembrar. Um menino de 12 anos passava alguns dias com amigos numa cidade sem seus pais e saiu para almoçar. Após o menino em a qual não revelada com os pais foram para casa, onde se encontravam na outra cidade. O menino chegou à noite com dispneia e bilância, dedicado com novos nomes à noite. Pela manhã havia ainda dispneia e bilância e o menino estava cansado, permanecendo organizando o jogo de futebol. O menino jogou futebol e talvez passar os dias junto aos pais. Problema de asma, bora. Tranquilo, né? Assim, não faz sentido. Tem até registro do meu semestre, que ela era relacionada a não era algo assim. Em famílias com, né, mas famílias disfuncionais, digamos assim, a incidência de dor de crescimento é maior. Primeiro SP do primeiro. Sim, psicossomática já tá Esse caso é um caso de uma paciente de 48 já anos, tá acabando. casada, que chega a gente ela é colite ulcerativa desde os 44 anos. E aí o médico vai investigar mais. Ele percebe a relação que ela tinha com os pais. Os pais dela eram muito vários. O pai dela tinha bateu de sim. A mãe dela obrigou ela a estudar piano, porque tinha familiarizado que fosse. Chega pelo campeonato. E aí depois ela não quis mais uma conversa quando ela saiu do internato, ela foi mais um X. E ela estava em ela caminho. Não dá sorte, Ela né? teve que ela teve conta de castidade, eu acho que chama. E depois, quando ela se casou e teve pacientes dela, uma adolescente, assim, na fala da e ela não aprovava esse casamento. E ao mesmo ela estava tendo uma loja do marido dela, estava tendo algum problema. E aí ela começou a ter diarreia sanguinolenta. E aí ela começou a curtir o sexo. E aí, primeiro, quando ela tinha os problemas financeiros, ela chegou a ter pedido um início ulcerativo. Ela tinha baixo insight sobre ela não percebia a família. E quando tinha muito fácil, essa filha que ela teve casamento era uma filha que ela não deu muita atenção na infância. Então, ela salvar ela agora e entender que a doença